Então, continuando aqui, a gente estava falando a respeito do que você está pedindo e o que ele está devolvendo. Você tem que saber se isso é certo ou não é, né? Vamos lá para o material de volta. Aqui, ó, comandos do order by. A gente chegou na metade do material, que é um material bem denso esse daqui. O comando SQL para ordenar os registros de uma seleção é o order by, que é inserido no final da cláusula select, como ilustra a estrutura abaixo. Select, campos da tabela, as coluninhas dela lá, né? Blá, 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 blá. O nome da tabela. Nome da tabela. Where, condição. As condições são aquelas: data, valores, nomes. Order by, campo para ordenação. Então aqui você vai escolher o campo que ele vai ordenar a partir de quem. Onde o campo para ordenação é o campo da tabela que servirá de base para a ordenação. Esse campo pode ser string, data, integer, etc. Mas no caso é aqui, né? Desk cliente, desk pedido. Então aqui, ele pode ser integer, pode ser o que ele quiser, né? Os tipos. Deixa eu arrumar esse prompt aqui que não tá legal. O senhor fica aqui e aqui. E aqui. Aí, ó. Agora sim. Comando order by. Vamos puxar mais um pouquinho aqui. Aí. Certo? Então, beleza. O comando order by. O exemplo abaixo ilustra uma seleção na tabela de clientes onde os mesmos são ordenados por nome. Por padrão, os campos são ordenados de forma ascendente, que é aquele negócio que eu falei lá, acho que no vídeo anterior ou antecessor, que fala do ASCII. Quando você não coloca o ascendente, se você coloca o ASCII, ele faz uma coisa. Se você não coloca o ASCII, ele ordena de forma diferente, né? Então aqui a gente vai injetar esses dois códigos aqui no cliente. Select. Ele está falando para pegar toda a tabela do cliente e ordenar por nome, sem o ASCII. Select from cliente ordered by nome. Então ele vai ordenar lá por A, B, C e blá blá. Certo? Começou com D, foi para F, para G, M, blá 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 blá. Se eu botar um desk aqui agora, é um ASCII, né? ASCII, ASC, ele vai me ordenar agora do Z para o D. Não. Qual que foi a diferença? Select from client, nome ASCII. Dudu Silva. Que ele pegou aqui, ó, por nome. Dudu Silva, by nome. By nome, o que eu fiz de diferente aqui? Que ele deveria select from client, order by nome ASCII. Ele me voltou a mesma coisa. Tem alguma coisa errada que não está certo. Copiar esse código aqui, vamos injetar ele de volta aqui. Certo? Então aqui ele está mandando ordenar pelo nome, de forma ascendente. Ascendente, o que é ascendente? Do menor para o maior, certo? Vamos dar aqui um order by só do nome agora. Agora ele vai fazer um descendente, né? Eu acredito. Era para fazer, pelo menos. Não está dando certo, mas era para ele ordenar dessa forma. Vamos só observar aqui, ver o que deu no documento do professor aqui. ID cliente, blá, 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 blá. Que tá tudo do nome, endereço.
select from client order by nome ascendente. Ele deu a mesma coisa. Ah, sim. É que assim, ó. Se você não colocar, ele sai como ASCII. Certo? Isso daqui é igual a isso daqui. Esse é igual a esse. Só que, se eu colocar um desc de descendente, no caso aqui, ó, descendente, ele vai ordenar a partir do Z. Em vez de ASCII, vamos dar um desc. Parecido com o describe, né, da table. Ó, agora veio do Z. Ó, aqui veio do menor para o maior e aqui veio do maior para o menor. Então, assim, se você não coloca, é como se você estivesse dando um ASCII. Se você coloca, dá na mesma. Agora, se você coloca um desc, você está pegando do valor maior para o menor. Daí ele vai fazer conforme a música que você está tocando ali. Né? Pode ver que o tempo de execução de ambos são iguais. Então, para o banco ali não vai ter muita diferença. O peso desse processamento. E também é possível ordenar usando como base de mais de um campo, ou seja, caso o campo tenha dois valores repetidos, o segundo campo é usado como critério de desempate para ordenação. Select from cliente order by nome desk, certo? E daí eu dou um vírgula aqui, ó, e digo para ele começar a ordenar pelo endereço ascendente. Só que aqui eu tenho que falar, né, que a tabela é endereço, a coluna endereço. E daí ele do ASCII. Então vamos só ler de volta o que ele está dizendo aqui. Ó. É possível ordenar usando como base mais de um campo, ou seja, caso um campo tenha valores repetidos, o segundo campo é usado como critério de desempate para ordenação. Então assim, ó, tem vários Felipe Melo, tem 2 Borja aqui, tem Jean Silva, tem Dudu da Silva, então ele vai ordenar a partir do endereço daí, de forma ascendente. Aí, ó. Vamos só ver o que aconteceu aqui. Fernando Praz. Jean da Silva. Ó, aqui ó, ele já mudou. Guaíra, Rua Brasil. Rua 15, Juca. Nu. Ele está pegando aqui, ó, ordenando pelo descendente e o endereço ascendente. No caso, ele tá um tá descendo e o outro está ascendendo, né? Não consegui entender direito o que aconteceu aqui, mas teoricamente o código está me dizendo isso. Então aqui, vamos só dar uma olhada aqui. William Bigode, Rua 19, blá blá. Rua Guaíra. Rua 15, 55, 53, que é o 2 e o 8. A Rua Guaíra. Rua 15, Gustavo Scarpa. Rua 15, 55, 53. Rua 15, 55, 53. 2 e 8. Mas enfim, é isso que ele faz. Esse comando aqui eu acho que é meio zoado. Tem que não usar, digamos assim, com critério letra com letra. Eu acho que o ideal seria usar ele com números, né? Você manda ele ordenar pelo ID cliente e daí vai pegar as cidades de forma ascendente. Por exemplo, cliente 1, 2, 3, 4, 5, eles moram em Guarapuava, que era 1, 2, 3, 4. Era 1, né? Daí todos os caras do 1 vão ficar ordenar eles aqui. Daí quando for a Curitiba, que é a cidade 2, vai pegar todos os caras, o ID cliente e ordenar eles por a partir dali. É isso que esse comando faz. Comando in. Quando é necessário que um filtro com diversos valores seja aplicado em uma determinada coluna, é possível a utilização do comando in.
O exemplo abaixo mostra uma consulta que retoma todos os funcionários que possuem salário igual a 500, 1.000 e 2.000. Então aqui é como se fosse um E, né? Por exemplo, salário fixo where, daí você colocava igual a 500 e salário fixo igual a 1.000, igual... Então, digamos assim, ele concatena vários E's aqui no caso, né? Então vamos lá dar um select from funcionário para nós ver essa tabela e ver a mágica acontecer. Ponto e vírgula, aí ó. Essa tabelinha que nós vamos brincar agora. E daí aqui ó, vai ter esse where. Que daí ele vai mandar ordenar pelo nome. Order by nome. Aí ó, ele colocou aqui ó, de maneira J KLMNOPQRST, certo? Se eu botasse aqui ó, order by nome e colocasse desk, ele ia me trazer o Tony Stark antes. Dá pra gente testar isso. Mas só pra gente ver aqui, ó, que a questão lá, ele tá falando que é o salário entre 500, 1.000 e 2.000. Então você não tem nenhum que extrapole esses valores. Eles estão dentro dessa condição, né? Tem caras aqui ó, que ganham muito, ó, tipo o Mario, o Luigi, o Paulo, o Paulo aqui, ó, ganhando 2 vezes, funcionário fantasma. Ah, Paulo. Enfim, vamos lá. Vamos dar um desk, um ASCII. O ASCII a gente já sabe que é a mesma coisa que você não colocar nada, né? Que daí ele vai dar de forma ascendente, do menor para o maior. Por quê? Porque ele está ordenando pelo nome de forma ascendente. Mas se a gente der um desk aqui, aí ó, agora ele puxou o Tony Stark para mim no começo, como comentei, e beleza. Só que eu não quero mais ordenar pelo nome, eu quero ordenar pelo ID funcionário. Vai ID funcionário. De forma descendente. Então ele vai me dar o maior número aqui. Aí ó, 19, blá, 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 blá. E assim, a forma que você for montando aqui, por exemplo, se eu tirar o desk, que é aquele esquema, né? Ele vai ficar como de forma ascendente. Aí ó. Então aqui, você vai escolhendo as colunas e que ele vai ordenando para você da forma que você... É muito parecido com o filtro de Excel, com aquelas colunas que você clica nela, né? E ela pega e ordena para você de forma automática. Só que banco de dados é uma coisa de nerd, né? Daí você tem que programar para aparecer as coisas que você quer ver. Então vamos lá. Beleza. Comando between. Comando between tem uma função de selecionar o intervalo entre valores. No exemplo, abaixo serão listados todos os pedidos feitos entre os anos 2014 e 2017. Vamos abrir a nossa tabela pedido. Está aqui, ela está de forma ASCII, né? Se eu mandasse, digamos, ela botar um order by aqui nela, só para nós brincar, order by, vamos ordenar pelo ID cliente. Por que eu estou fazendo isso eu não sei. Mas vamos deixar ela aqui como ASCII, que é a mesma coisa que se você não colocasse nada, né? Aí, ó, ele ordenou tudo que o cliente 1 fez, tudo que o cliente 2 fez, blá, 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 blá. E se eu agora, por exemplo, quiser ordenar pelo ID pedido, de forma descendente. Aí, ele vai pegar do maior lá e blá, 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 blá. E tem aquela coisa que você pode colocar descendente aqui e ascendente aqui. Então, quando ele encontrar, digamos assim, 2 valores da mesma coisa, ele vai perguntar lá pro outro, viu? Você está com 2 valores aqui, então deixa eu perguntar para tua irmãzinha lá se ela tem alguma maior ou menor, que daí eu vou filtrar, dar o order by, conforme eu fui programado, né? Então vamos lá. Daí aqui ele fala, né? Where between blá 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 blá. Aqui ele vai fazer uma filtragem. Vamos entender isso daqui. Está selecionando a tabela pedido, está fazendo
escolhendo, fazendo essa verificação aqui da data, que no caso da data, ele vai utilizar a data between 2014 e 2017. Então ele vai pegar 2014 e 2017. O que ele está dizendo aqui? Ó? Tem a função de selecionar um intervalo de valores, que é a mesma coisa que você usar o e e o ou, né? Eu não sei se dá diferença de usar valores lógicos ou usar esse between aqui. Eu achei isso daqui bem divertido. Porque se veja, olha, quantos e ou você tem que colocar para fazer, digamos assim, uma comparação de intervalo, né? Então esse between aqui parece bem agradável. No exemplo abaixo serão listados todos os pedidos feitos entre 2014 e 2017. Então vamos colar ele aqui. Epa, é esse daqui, né? Ruby, você vai lá. Primeiro erro, em 20 horas de trampo. Aí, ó. Então ele está pegando 2014 a 2017. Nesse intervalo aqui, 2014 a 2017. Order by data. Mas eu quero order by data. Order by data, mas eu quero de forma descendente. Daí ele vai me dar de 2017 a 2014. Epa. Deixa eu copiar o código bonito aqui. E vamos injetar ele aqui. Descendente. De 2017 a 2014. De 2014 a 2017. Como ascendente e como descendente. Certo? Então, deixa eu ver o tamanho disso. Vamos mais um pouquinho aqui. Ele está falando do between, né? O comando null e not null. O comando null é utilizado para selecionar os campos que possuem valor nulo. Então é a mesma coisa. Você for, banco, eu quero que você me devolva o valor null ou not null, né? Não, o valor nulo. Um campo nulo não é diferente de um campo vazio. O exemplo abaixo irá selecionar os clientes que possuem o campo de endereço igual a nulo. Select from cliente. Vamos abrir nossa tabelinha aqui para nós ver ela bem bonita. Igual eu. Tá aqui. Beleza. E eu quero que ele me devolva só os null. Que no caso vai ser o Roger Guedes. Certo? Então vamos mandar ele where. Ó, se o endereço for nulo, seleciona a tabela cliente e eu quero que você faça uma consulta para mim na coluna endereço. Se for nula, você me retorna. É isso que ele está fazendo. Então, vamos lá. Aí, ó, Roger Guedes. Então, assim, são mecanismos de filtragem que você vai aprimorando para você colher informações, né, sobre o sistema geral, digamos assim, da tua organização, da tua empresa, né? Comando null e not null. Como processo inverso, onde se deseja selecionar os registros que não são nulos, pode-se utilizar o is not null, que não é nulo. Por exemplo, abaixo selecionar todos os clientes que não possuem endereço nulo. Então o cara lá vai ficar de fora. O Roger Guedes está fora do jogo aqui. Então vamos lá. Vou pegar o comandinho aqui e proof. Aí, ó. Roger Guedes está fora do jogo. Cara, eu te avisei para você não ficar negativo. Não é nem negativo, nem valor o cara tem, né? Ele é null. Beleza. Comando like. Acho que vamos parar aqui e eu continuo na próxima. Senão vai ficar muito comprido.